Olá pessoal, boa tarde para você. Aqui quem vos fala é Wanda Magalhães, ex-obreira da Igreja Universal do Reino de Deus, e resolvi mostrar para vocês, passar para vocês um pouco da minha história com o diário, um diário de uma ex-obreira. Por quê, Wanda? Porque como eu não tenho condições financeiras para fazer um livro, eu não tenho condições financeiras para mandar imprimir o livro, ou para, como é que se diz, fazer o livro acontecer. Então eu vou contar aqui para vocês pelo YouTube, certo? Um pouco da minha história desde o início de quando eu entrei na Igreja Universal do Reino de Deus até o dia da minha saída, tá certo? São muitas histórias, muita coisa que eu tenho para contar, gente. São 10 anos vividos nessa igreja, que hoje eu denomino seita, né? Então, são 10 anos de luta, 10 anos de sofrimento, 10 anos em que eu não tenho nenhum pingo de ressentimento, assim, nada. E também 10 anos que você tem que saber um pouco da minha vida, da minha história. Se você quiser assistir, continua aí ouvindo, tá certo? Porque você vai gostar. Tá? Não é tudo que eu estou falando para você, nada é inventado, é tudo verídico, tá certo? Então, eu espero que você goste. Se inscreva no meu canal, tá certo? Se inscreva aí, aperta o sininho para você ouvir as próximas partes, os próximos dias, os próximos capítulos dessa história muito maluca, muito legal. E assim, eu acho que você vai gostar muito, porque vai abrir os seus olhos, principalmente para você que é ex-obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, tá certo? Wanda, por que você tá fazendo isso? É porque você não gosta mais da igreja, porque você tem raiva, você tem mágoa, você tem ressentimento? Não. Eu quero que você fique bem claro, que você fique de olhos abertos para saber se a igreja que você está entrando é seita ou se não é seita, tá certo? Veja essa escritura, leia a Bíblia, que eu tenho certeza que você vai abrir os seus olhos, assim como eu também abri, tá certo? Wanda, por que tu não tá aparecendo tão bonitinha, tão arrumada? Porque eu não preciso ficar arrumada para falar uma coisa que já aconteceu há muito tempo e que todo mundo tem direito a fazer uma história, né? Falar um pouco da sua vida. Então, eu também vou falar um pouco da minha vida, só que com respeito a essa fase da minha vida que não foi nada legal, tá certo, pessoal? A primeira parte que eu vou falar, tudo começou quando eu vinha da minha casa, né? Ia passando com as minhas amigas em frente da igreja, uma amiga minha brincando, falou assim: Wanda, vamos participar dessa igreja, tal. E o que foi que eu falei? Vamos! Eu tava curiosa, tal, aí eu quis entrar, quis saber como é que é. Então não fui convidada por ninguém, a não ser por um rapaz chamado João Paulo, que hoje ele é pastor da Igreja Mundial, certo? Que ele sempre passava, me evangelizava, tal, e eu sempre dizia que ia, mas às vezes até brincava, dizia que só ia se fosse por causa dele e tal. Então é assim eu fui levada, pegava os jornais, jogava no outro lado, até que um dia eu parei de jogar o jornal da igreja e comecei a ler, certo? E dessa lida, ida e vinda, comecei a ficar curiosa, saber como era que era o grupo jovem da igreja. Eis que eu, Wanda Magalhães, quando eu fui a primeira vez para a igreja, gente, adivinha, eu fui de manga comprida, porque eu achava que a Igreja Universal do Reino de Deus tinha que ir todo mundo, sabe, bem crentão. Então, eu fui assim, eu fui de manga comprida, calça jeans, salto alto, maquiada e arrumada. Quando eu cheguei lá, não era nada disso. Tava todo mundo brincando de short e tal. Até aí, primeira impressão, tudo bem, não é verdade? Tudo bem, pessoal, se não tivesse um lado obscuro, né? Porque, infelizmente, existe acepção de pessoa na Igreja Universal do Reino de Deus. Por enquanto, eu estava sendo bem recebida. Naquela época, a gente brincava. Naquela época, eles realmente cuidavam da gente, entre aspas, porque no meu caso, Wanda Magalhães, eu não era tão cuidada assim. Na verdade, eu era quem me cuidava dentro da igreja. Não era cuidada, não tinha pastor por mim, não tinha obreiro, ninguém cuidava de mim. Primeiro, sou negra. Segunda, pobre. Terceira, eu fui porque quis. Ninguém me convidou e ninguém me chamou pra estar lá, certo? Continuando a história, eu fui indo, fui pegando firme, até que
Wanda Magalhães foi enganada, entre aspas, por um rapaz ex-obreiro da igreja, né? Então, como eu era muito nova, né, nunca tinha namorado, aí esse rapaz, que era ex-obreiro da igreja, que estava frequentando a igreja, começou a conversar comigo. Conversa vai, conversa vem. E aí a gente se apaixonou. Nessa paixão doida, a gente fugiu da igreja. E aí, não vem ao caso, a gente fugiu da igreja, a gente fugiu. Então me deu uma loucura, esse rapaz me ferra a cabeça, eu fugi com ele, certo? A gente foi parar num local bem distante daqui da cidade de Itapipoca. Resumindo, quando eu voltei, o que aconteceu? Eu tinha me separado desse rapaz, eu queria muito voltar para a igreja, porque eu queria muito me reconciliar com Deus, que para mim eu estava fazendo errado, ter fugido de casa, ter fugido da igreja. Para mim eu estava fazendo errado, e realmente eu estava fazendo errado, certo? Só que, gente, foi aí onde o lado obscuro começou. Até então eu estava errada em tudo. Agora começa a ver um pouco da minha história, que vai começar agora. Quando eu voltei para a Igreja Universal do Reino de Deus, eu queria muito me reconciliar com Deus, sabe? Naquela época eu chorava, eu pedia perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, por tudo. Pedia muito, eu chorava muito, Deus. E eu não tinha feito, sabe, o meu pecado era só de ter fugido com o garoto, ter perdido minha virgindade e só ter fugido de casa. Esse foi o meu pecado, certo? Então eu pegava e dizia: Deus, me perdoa por eu ter fugido de casa, por ter fugido com esse rapaz e tal, eu vou voltar para a igreja. Foi aí onde eu comecei a ver o lado obscuro da Igreja Universal do Reino de Deus. Como, Wanda? Eu cheguei na igreja chorando muito, querendo muito um auxílio, um conselho, alguma coisa desse tipo, né? E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, o pastor auxiliar ficou muito feliz em me ver e tal, mandou eu entrar. Era reunião de jovens, obreiros e evangelistas. Detalhe, a reunião era aberta ao público, certo? Não era só exclusivo para obreiros. Aí eu disse sim, pois tá bom, pastor, eu vou sentar, porque eu tô precisando muito, muito mesmo, tal. Aí o que aconteceu? Quando o auxiliar já tinha deixado eu entrar, eu tava no último banco, o regional entrou na reunião. Quando ele entrou, pessoal, ele não falou nada. O nome desse regional se chama Pastor Washington. E ele não falou nada, ele só foi lá atrás, apontou o dedo para mim e disse assim: o que é que você está fazendo aqui? E eu vim para a igreja, vim me reconciliar com Deus, tal. Aí sabe o que foi que ele falou na minha cara? Se levante daí e saia, você não é digna nem de sentar nesse banco. Aquilo doeu em mim, pessoal. Chorava na frente de todo mundo. E tinha muita gente na reunião, tinha mais ou menos umas 50 pessoas, entre jovens, obreiro, evangelista, entre tudo na igreja, entendeu? Como era uma reunião aberta, tinha muita gente, o público era grande. Quando ele foi lá atrás, apontou o dedo para mim, ele olhou assim para mim, olhou para as pessoas que estavam na frente: ó, pessoal, vocês estão vendo ela aqui? Isso que é um mau exemplo. Ela não é digna nem de sentar nesse banco. Eu digo uma coisa mais para vocês: eu só vou começar a reunião quando ela se levantar dessa cadeira, for embora, porque ela não presta, ela não serve nem para sentar nessa cadeira de madeira. Gente, a cadeira é de madeira. Você sabe o que é você ser humilhada e não poder sentar numa cadeira, sendo que você dava o dízimo, dava a oferta para conforto seu, e você ser humilhada assim, porque eu ainda, mesmo estando no erro, no pecado, como diz eles, eu estava dando minha oferta, eu estava dando meu dízimo. E ali me caiu o chão, eu caí em prantos, na frente de todo mundo. Sabe o que é ele praticamente dizer que Jesus não me queria porque eu tinha pecado? Sabe? Pois é. Então, essa é a primeira parte do meu diário. Foi a primeira vez que eu fui perseguida. Foi a primeira vez. E aí o que aconteceu? Eu saí e o pastor auxiliar disse assim: Wanda, você é de Deus, você é importante para Deus, ele deve estar chateado, não ligue para o que o pastor falou, porque isso acontece, tal. E eu chorava.
Eu lembro que eu chorava tanto, que eu não sabia nem o que falar, entendeu? Eu não sabia. Sei que eu chorava demais. Eu lembro que eu chorava demais. E desde aquele dia eu pensei, não, eu acho que eu estou no lugar certo. Se ele está fazendo isso comigo é porque Deus quer alguma coisa para mim, entendeu? E isso antes, muito antes mesmo. Eu estava numa casa de uma macumbeira, o nome dela é Dica Paula, se eu não me engano o nome da macumbeira. E ela pegou, e eu lembro, foi na época que eu estava fugindo com um rapaz, né, da igreja, ex-obreiro. E a tia dele, eu estava na casa da tia dele, por incrível que pareça, era macumbeira. Toda vida que eu chegava lá, eu dobrava os meus joelhos no chão, eu orava, eu pedia a Deus perdão pelo que eu estava fazendo e que ele viesse iluminar os meus caminhos, porque não era aquilo que eu queria, entendeu? Eu estava fazendo porque eu não tinha o apoio da minha família, então não era aquilo que eu queria. Então eu orava, pedia perdão, eu lia a Bíblia, sabe? Eu buscava grandemente, assim, sabe? E um dia os demônios, uma vez ela caiu da rede, do nada essa mulher caiu da rede, essa macumbeira. E aí quando foi no outro dia, e aí a gente dormiu, até porque eu não via nada, eu só via que ela caía, né? Só sabia porque ela era macumbeira. E aí, no outro dia, minhas roupas, minha Bíblia tava no chão e eu perguntei o que foi isso. Aí ela disse assim, ó, você nunca mais vai... A macumbeira falando, você nunca mais vai aparecer aqui na minha casa. Eu perguntei a ela o porquê. E ela falou que é porque os guias, os orixás dela, estavam tudo revoltado com ela porque ela acolheu uma pessoa que buscava muito o homem de branco, que buscava muito Deus. E que se ela não me tirasse da casa dela, ela ia perder os poderes de cura dela e ela ia passar fome, porque o diabo, como não poderia tocar em mim, ia pegar e ia fazer tudo que não presta com ela, entendeu? Então ela disse, vai embora que eu não te quero aqui e tal, e me expulsou e eu nunca mais fui na casa dela. Foi quando eu resolvi ir para a igreja, e lá na igreja o homem de Deus, que supostamente era de Deus, falou isso, que eu não era digna nem de estar sentada no banco de madeira da igreja. Então, pessoal, essa é o primeiro dia do meu diário. Eu espero que vocês vejam com atenção e curte aí no Facebook, curte aí na minha página, deixa o seu like, porque vai ter a segunda parte do diário de uma ex-obreira. Para você, principalmente, que é da igreja, que se acha um santo, que na verdade não é, porque a pessoa que é de Deus, ela não faz acepção de pessoas. Pessoas que é de Deus, ela ama o próximo como a si mesmo, sabe? E tudo que eu passei, que você vai saber, eu vou contar tudo para você em um diário de uma ex-obreira online ao vivo, ou então online mesmo, feito pelo vídeo, você vai ver comigo. Então, se você quer saber mais da minha história, entre esses 10 anos, eu espero que você curta aí, deixe seu like. Só digo uma coisa, pessoal, essa é a primeira de muitas histórias muito cabeluda que aconteceu na minha vida, na época que eu estava nessa igreja, tá certo? Deus abençoe vocês, até o próximo capítulo, tá bom?